Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos confronta com o verdadeiro significado do seguimento de Cristo, desafiando-nos a repensar nossas ideias sobre poder, sucesso e sacrifício. Vamos ao Evangelho do dia. Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Você seguiria Jesus? Nesta passagem do Evangelho de Marcos, encontramos um momento crucial na relação entre Jesus e seus discípulos, onde a identidade de Cristo é revelada de maneira profunda. A pergunta de Jesus, quem dizem os homens que eu sou, nos conduz a refletir sobre as diversas opiniões que circulavam à época. João Batista, Elias ou um dos profetas, todos eram grandes figuras, mas nenhum deles compreendia totalmente quem Jesus era. Isso mostra a confusão da multidão e sua incapacidade de reconhecer a verdadeira natureza de Cristo, apesar de seus milagres e ensinamentos. Entretanto, quando Jesus dirige a pergunta diretamente aos discípulos, Pedro, em nome do grupo, declara com clareza: Tu és o Messias. Esta confissão é um marco na narrativa evangélica, pois reconhece que Jesus não é apenas um profeta, mas o ungido de Deus, aquele que foi prometido para a redenção de Israel e da humanidade. Após a confissão de Pedro, Jesus dá uma ordem surpreendente: que não falassem a ninguém sobre ele. Isso pode parecer contraditório, mas reflete a compreensão de que o messianismo de Jesus não se encaixava nas expectativas populares. O povo aguardava um Messias político, um libertador terreno que derrotaria os romanos e restabeleceria o poder de Israel. No entanto, Jesus sabia que sua missão era muito mais profunda. Ele começa então a explicar que o Filho do Homem deveria sofrer, ser rejeitado e, eventualmente, morrer. Esse anúncio é desconcertante, especialmente para Pedro, que esperava um Messias glorioso e triunfante. A visão de um Messias sofredor era incompreensível para ele. A reação de Pedro é humana e impulsiva. Ao ouvir que Jesus deveria sofrer e morrer, ele tenta repreender o mestre, provavelmente movido por amor e zelo. Pedro não queria aceitar essa realidade dolorosa e trágica. No entanto, a resposta de Jesus é severa: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim
como os homens. Com essas palavras, Jesus deixa claro que Pedro, ainda que bem-intencionado, estava sendo um obstáculo para a missão divina. A repreensão não é apenas para Pedro, mas para todos os que, por meio de uma visão mundana e limitada, tentam impedir o cumprimento da vontade de Deus. Aqui, Satanás simboliza qualquer tentativa de desviar Jesus de sua missão redentora. O ensinamento que se segue é um dos mais exigentes do Evangelho. Jesus chama a multidão e os discípulos para ouvir suas palavras. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Este convite é radical e desafiador. Seguir Jesus não significa glória terrena ou facilidade, mas sim um caminho de renúncia e sofrimento. A cruz, símbolo da morte e da humilhação, torna-se o emblema do discipulado cristão. Jesus propõe uma inversão total de valores. Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la, mas quem perder sua vida por causa dele e do Evangelho, irá salvá-la. O chamado de Jesus é para uma entrega total, um amor que se sacrifica em prol de algo maior e eterno. A mensagem final deste trecho nos convida a refletir sobre o que realmente significa seguir a Cristo. Não se trata de uma adesão superficial ou de expectativas de benefícios terrenos, mas de uma disposição de entregar a própria vida por amor a Deus e ao próximo. A cruz, que inicialmente parece um fardo, torna-se um caminho de vida e ressurreição. Jesus nos ensina que é na entrega total, no sacrifício e na renúncia ao egoísmo que encontramos a verdadeira vida. É um chamado à confiança radical na providência divina, sabendo que, apesar dos sofrimentos e das dificuldades, aqueles que seguem a Cristo têm a promessa da vida eterna. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.